O icônico edifício de Mariupol, famoso por seu relógio, hoje é apenas uma lembrança. No lugar onde antes se erguia, agora há uma construção nova, imponente. Mas o que aconteceu com o prédio original? Foi reduzido a escombros pelos bombardeios da Rússia. E os moradores que ali viviam? Essas pessoas não têm direito a um apartamento no novo empreendimento. A realidade é cruel. As autoridades russas reconstroem as áreas devastadas, mas não para quem realmente pertencia àquele lugar. Os apartamentos recém-construídos não são destinados aos antigos residentes. Em vez disso, são oferecidos a funcionários de órgãos como o FSB, a militares e a investidores de outras regiões da Rússia. Basta uma rápida busca na internet para encontrar anúncios de imóveis em Mariupol com condições irresistíveis, financiamentos a juros baixíssimos de apenas 2%. Não é preciso nem estar na cidade para fechar o negócio. Muitos compram como investimento sem qualquer intenção de morar ali. Outros sequer visitam o local. É um mercado que atrai desde especuladores até quem busca uma segunda residência. O caso do edifício com o relógio não é exceção. Em toda Mariupol, a história se repete. Prédios históricos que resistiram até a Segunda Guerra Mundial foram demolidos e reconstruídos com endereços diferentes. O antigo endereço do edifício do relógio, por exemplo, era Avenida da Paz 75. Agora, o novo prédio está na Avenida dos Metalúrgicos 54A. Uma mudança sutil, mas suficiente para excluir os antigos moradores do direito à moradia. E não para por aí. Outro símbolo da destruição em Mariupol é o antigo prédio de 9 andares na Avenida dos Metalúrgicos 47. Após ser severamente danificado, foi demolido no final de 2022. No lugar, surge um novo empreendimento, também financiado por programas de crédito facilitado. Enquanto isso, os ex-moradores que sobreviveram aos horrores da guerra vagam pela cidade sem ter para onde ir. Muitos vivem em condições precárias, alugando quartos ou dividindo espaços com familiares. Alguns, inclusive, foram forçados a abandonar seus pertences, sem saber onde guardá-los. Quem está por trás dessas reconstruções? Uma rede de empresas ligadas ao governo russo. A principal delas é a RKS Development, uma subsidiária da RKS, que por sua vez é controlada pelo grupo SR. Essa empresa é responsável por distribuir os recursos públicos destinados à reconstrução de Mariupol, coordenando mais de 40 subempreiteiras, 30.000 trabalhadores e 800 equipamentos. No entanto, há denúncias de que os operários são frequentemente enganados, sem receber salários ou condições dignas de trabalho. Nada disso, porém, abala a reputação da empresa. O nome por trás dessa operação é Ildar Sharipov, diretor-geral da RKS Development. Ele é conhecido como um homem de confiança de Marat Khusnulin, vice-primeiro-ministro da Rússia e responsável pelas obras nas regiões ocupadas. Sharipov também ocupa um cargo na Mosconstroi, uma construtora de Moscou com fortes ligações com Khusnulin. Não é a primeira vez que esse esquema aparece. Em 2018, um documentário do canal DOS revelou práticas semelhantes em Moscou, onde apartamentos construídos com dinheiro público para famílias de baixa renda acabavam sendo vendidos no mercado. A lógica é sempre a mesma: o Estado financia a reconstrução, mas os beneficiados não são os verdadeiros donos das casas. Os moradores de Mariupol, que perderam tudo na guerra, são deixados à própria sorte. Enquanto isso, os novos apartamentos são oferecidos a preços convidativos, atraindo compradores de toda a Rússia. O orçamento destinado à reconstrução é bilionário. Inicialmente, os recursos vinham tanto do Ministério da Defesa quanto do Ministério da Construção, com valores semelhantes, cerca de 130 bilhões de rublos para cada pasta. Mas após a prisão de um alto funcionário do Ministério da Defesa, o controle passou para as mãos de Khusnulin. Agora, ele decide para onde vai cada rublo. E o resultado é claro. Em vez de devolver as casas aos seus legítimos donos, o governo russo transforma a tragédia em negócio. Mariupol, que teve 90% de seus imóveis danificados ou destruídos, virou um grande canteiro de obras. Mas para quem? Certamente não para aqueles que chamavam a cidade de lar. Se você quer entender como funcionam essas manobras e quem realmente lucra com a dor alheia, acompanhe nossas investigações. Juntos podemos expor a verdade por trás dessa reconstrução que não passa de uma farsa. Foram confiscados 366 prédios residenciais. Agora, os novos moradores parentes e protegidos de burocratas russos precisam de 10.460 apartamentos para se instalar. Como solução, o regime ergueu ou está construindo 70 edifícios com 5.320 unidades, mas o resto?
O resto segue uma lógica bem mais simples: roubo institucionalizado. No final de 2023, o déficit de moradias ainda era de 5.140 apartamentos. E como resolver esse problema? A administração ocupante teve uma ideia brilhante: tomar à força os imóveis dos verdadeiros donos. Basta rotular uma propriedade como abandonada, o famigerado Bezosa, e pronto. Ela vira moeda de troca para os novos colonos. Foi o que aconteceu com Tatiana, que fugiu de Mariupol em março de 2022 com o marido, acreditando que a guerra seria breve. Passaram por bombardeios, fome, deslocamentos forçados, até se refugiarem na Alemanha. Mas a burocracia russa não perdoa. Em abril do ano passado, seu apartamento de 3 cômodos, uma Khrushchevka no centro da cidade, comprada em 1996 e registrada em nome dela e dos filhos, foi incluído na lista de bens sem dono. Para retirá-lo da lista, seria preciso comparecer pessoalmente ao Ministério da Justiça russo e à administração ocupante. Um detalhe: seu filho não pode sair da Ucrânia. Resultado? A propriedade está condenada a ser expropriada, enquanto Tatiana assiste, impotente, à expoliação de seu lar. E não é só ela. 7.000 apartamentos já foram declarados abandonados em Mariupol. Os novos proprietários, muitos deles funcionários públicos ou apoiadores do regime, recebem chaves de imóveis reformados, enquanto os verdadeiros donos são tratados como intrusos em sua própria cidade. Alguns moradores revoltados chamam a prática pelo nome: roubo. Outros, porém, já se mudaram para as casas alheias, anestesiados pela propaganda de que estão reconstruindo a cidade. Mas e se os antigos donos voltarem? Ninguém tem essa resposta. Ou melhor, os ocupantes têm sim, e ela é cínica. A estratégia é clara: impedir que os ucranianos retornem. Como? Com um mecanismo perverso: a filtração no aeroporto de Sheremetyevo. Desde outubro de 2021, cidadãos ucranianos só podem entrar na Rússia por um único ponto de controle, onde são submetidos a interrogatórios intermináveis, revista de celulares e até humilhações. Dados oficiais admitem que apenas 20% passam pelo crivo, mas estimativas independentes sugerem que até 45% são barrados, especialmente se tiverem propriedades nas áreas ocupadas. Basta um funcionário suspeitar de deslealdade para que o nome do dono seja riscado dos registros. E assim a casa vira abandonada, pronta para ser redistribuída. É o caso de Roman e sua esposa, um casal que passou anos viajando pelo mundo e criticando a Ucrânia nas redes sociais. Quando a guerra começou, fugiram para a Europa com o filho pequeno, mas 3 anos depois decidiram voltar. Foram barrados em Sheremetyevo. Motivo? Objetivo da viagem não confirmado, uma desculpa burocrática para esconder o verdadeiro motivo: seus 3 apartamentos em Mariupol. Um deles, inclusive, já estava na lista de bens sem dono. Agora, enquanto o casal amarga a deportação, outros já ocupam suas propriedades como se fossem prêmios de guerra. E não pense que isso só acontece com quem se opôs ao Kremlin. Igor Kortin, um empresário que sempre apoiou a Rússia, visitou o país 20 vezes nos últimos 10 anos. Em 2023, porém, foi barrado na filtração. Eu não tinha nada a esconder, disse ele, incrédulo. Mas a máquina burocrática não perdoa. Seu nome foi riscado dos registros, e sua casa em Mariupol, que ele visitava regularmente, agora está à mercê dos ocupantes. Eles nos dizem que somos bem-vindos, mas na prática nos trancam do lado de fora, desabafa. A mensagem é clara: na Rússia de Putin, propriedade privada é um conceito flexível. Se você não estiver lá para defendê-la, alguém a tomará. E se tentar voltar, será barrado, deportado ou simplesmente apagado dos registros. Enquanto isso, Mariupol vira um laboratório de expropriação em massa, onde a dor dos deslocados vira lucro para os aliados do regime. E o pior? Essa fórmula já está sendo replicada em outras cidades ocupadas. A pergunta que fica é: até quando o mundo assistirá a esse saque em silêncio? A verdade é que essa engrenagem de expoliação não funciona sozinha. Ela é lubrificada pela cumplicidade de uma rede bem azeitada, onde cada elo sabe exatamente o seu papel. E o mais assustador: não se trata apenas de criminosos de colarinho branco ou burocratas corruptos. Estamos falando de um sistema que envolve desde notários ucranianos dispostos a falsificar documentos por alguns milhares de dólares até figuras obscuras da política russa, cujas digitais estão manchadas de sangue e traição. Olga, nossa fonte, não precisou dar nomes para que a farsa ficasse clara. Bastou mencionar a proximidade de seus conhecidos com as sombras do poder em Mariupol, um deles, um tal de Roman, braço direito de um criminoso foragido que, por ironia do destino,
é também amigo de infância de um deputado russo com laços profundos na inteligência militar. Coincidência? Não, quando se sabe que esse mesmo deputado, Dmitry Sablin, já abrigou hackers do GRU em seu escritório, enquanto seu comparsa, o tal Petrua, retornava triunfante à cidade ocupada para supervisionar o saque organizado. E aqui está o detalhe mais cínico: para recuperar uma propriedade que nunca deixou de ser sua, o dono precisa bancar um teatro macabro. Primeiro, encontrar um intermediário com dupla cidadania, alguém que possa transitar entre os dois mundos sem levantar suspeitas. Depois, forjar uma venda fictícia, datada de anos atrás, como se o apartamento tivesse mudado de mãos antes mesmo da guerra. O documento, assinado por um notário ucraniano, sim, ainda existem alguns dispostos a vender a alma por $6.500, é então levado à burocracia russa, que o engole sem pestanejar. Pronto. O imóvel some da lista de bens sem dono e volta ao mercado, agora, claro, por um preço bem mais realista. Mas não se engane, essa solução não é para qualquer um. É um privilégio reservado aos que têm dinheiro para pagar propinas ou conexões para burlar o sistema. Para os demais, restam as migalhas. Documentos vazados mostram como o regime planeja distribuir as propriedades expropriadas. Primeiro, aos deslocados russos, aqueles que Moscou incentiva a se mudar para as regiões ocupadas, oferecendo moradia e um salário mínimo em troca de lealdade. Depois, aos policiais, militares e funcionários do novo governo, todos eles peças-chave na máquina de repressão que mantém a população local sob controle. E não pense que isso é obra do acaso. É política de Estado. Desde 2014, a Rússia aperfeiçoou a arte de esvaziar territórios ucranianos de seus habitantes originais, substituindo-os por colonos leais. Primeiro, com a cumplicidade de colaboradores locais. Agora, com a eficiência de uma máquina burocrática que não faz distinção entre ocupação e colonização. Os documentos não mentem. Em Donetsk, Luz existia, leis foram criadas para legalizar o roubo, enquanto autoridades se vangloriam de redistribuir casas de ucranianos para heróis russos. Professores, médicos, policiais, todos recebem seu quinhão do saque, desde que estejam dispostos a servir ao novo senhor. A pergunta que não quer calar é: até quando o mundo fingirá que não vê? Enquanto isso, em Mariupol, a cada dia que passa, mais uma família perde sua casa, mais um nome é arriscado dos registros, mais uma vida é reduzida a uma linha em um contrato falsificado. E o pior, essa não é apenas uma história sobre imóveis. É sobre a tentativa sistemática de apagar uma nação, um tijolo, um documento, um ucraniano de cada vez.